Você sabe o que é uma pessoa improvável? Pessoas improváveis são pessoas que conquistam coisas que outras pessoas não conseguem. Ou seja, elas tiram da fraqueza força e elas, através da inteligência emocional, ela faz a sua vida acontecer. Eu sou um ex-taxista e hoje escritor e reprogramador mental. Eu era um improvável. E falando de improvável, hoje eu queria entrevistar uma pessoa que ela é a maior prova de resiliência e resistência. Eu estou falando da doutora Vendiane. Tudo bem, doutora? Como a senhora está? Tudo bem, é uma honra estar aqui fazendo parte com você aqui ó, no divã com Tony. Sabe, gente, é uma experiência maravilhosa e eu me sinto muito feliz aqui, a audiência do Tony, que está aqui nos acompanhando nesse exato momento. E é sempre bom a gente estarmos aqui compartilhando as nossas experiências de resiliência, do que superamos, dos obstáculos que vencemos, para inspirar outras pessoas também, né? A não parar, a não desistir e a situação que eu estou hoje aqui é o meu fim, não. Depende exclusivamente de nós decidir se o que eu estou vivendo hoje é o meu fim e o que eu posso fazer para sair dessa situação. Então, assim, como você já se apresentou aqui falando que era um improvável, né? E quantas pessoas aqui improváveis também estão nos acompanhando nesse exato momento e não sabem como sair da situação que se encontra, dos rótulos, de vencer tudo isso e romper e ir além. E é basicamente isso que nós vamos estar aqui falando um pouco, como que nós vencemos, o quanto que a resiliência nos tornou ainda mais forte, mais autoconfiante, mais determinada, a não abaixar a cabeça, a não deixar que a vida nos conduza, mas é eu e você tomarmos o barco, o rumo, sabe, ali o remo e remar e dizer, não é essa tempestade que vai definir o meu destino, mas é eu que vou remar nessa tempestade porque eu sei onde quero chegar. E é sobre isso. Pois é, doutora. Quero que a doutora conte como tudo começou na sua infância. Você já me falou aqui nos bastidores que você é da Bahia, né? Sim. Como foi sua infância? Como foi aquela fase que a gente passa da transição, de que a gente passa a entender como que a vida funciona? Conta um pouco aí para os nossos ouvintes. Olha, eu vim de uma infância, assim, bem debilitadas, algumas questões ao meio, eu sou de Ilhéus, Bahia, nós morávamos na zona rural, no distrito, e vim ali, sou filha de um casal, a minha mãe, muito cedo, aos 16 anos, por resistência familiar, fugiu com meu pai, e ali já ficou logo grávida de início, aos 17 anos ela deu à luz, eu sou a primeira filha. A minha mãe não teve acesso à escola. A minha avó, ela teve ao total 24 filhos, desses 24, 18 são vivos. E o meu pai também foi ali, a minha avó índia, e não soube quem era o seu pai. Meu pai, desde cedo, 3, 4 anos, já começou a trabalhar no sertão. Do sertão da Bahia, lá para a região da Chapada Diamantina, Itaberaba. Então, muito cedo, meu pai começou a trabalhar. Também não teve infância, né? Meu pai não teve infância. Meu pai não teve esse prazer de ir à escola, nem ele, nem minha mãe. Porque eles, para sobreviver, tiveram que abrir mão da infância para, desde cedo, é o trabalho escravo infantil, que é uma luta que ainda tem no Nordeste, não como antes, mas é uma luta que o governo, essa associação, as ONGs vêm tentando o máximo minimizar essa quantidade de criança fora da escola e no trabalho escravo. Então, em meio a esse cenário de duas vidas com experiências diferentes, mas que em determinado momento ali se encontram, e nasci. Eu sou a filha mais velha, veio em todo esse cenário e eles ali deram o melhor que eles tinham. Eu falo assim, naquela casa Gente, só quem é nordestino sabe. Eu nasci numa casa de tábua, que era assim, a casa era feita de tábua mesmo. E a cobertura, gente, vocês não conhecem, mas eu vou falar, é piaçava. O que é a piaçava? É um coqueiro, que o nome é piaçava. E desse coqueiro a gente faz as vassouras. Aqui não... ainda se encontra em alguns lugares, principalmente quem é nordestino, a vassoura de piaçava. Então, aquela piaçava era o que cobria a casa, era o telhado, que é como se fosse assim... Gente, não dá nem para explicar a piaçava como que é. Mas procura no Google que o Google vai te mostrar. É um coqueiro que dá umas folhas e que vai descamando, aquelas folhas vai descamando e ali cobria a nossa casa. Então, eu nasci nessa casa de madeira, pequenininha, de chão batido. E meus pais ali naquele ambiente, fui muito bem acolhida.
Só que ali tinha a questão financeira, a simplicidade, todo aquele ambiente. E fomos crescendo ali. E aí, o que começou? Cada ano vinha um filho. Nós somos no total em 8. E com cada filho que chegava, o desafio era maior. Porque, olhando para o financeiro, e nisso vinha ali a falta de um calçado, a falta de uma roupa. Eu sou daquela época... Você chegou a usar quitute? Com certeza. Quitute ou Que quichute? chute, que É, chute. usei muito. Então, assim, a gente usava aquele que chute grande, porque ele tinha que dar mais de um ano no pé. Sim. Você chegou a usar também? Demais. Então, era tipo uns 3 dedos. A gente andava com aquele sapato lá na frente e o corpinho lá atrás. E ali, porque a nossa situação, a situação, só o meu pai trabalhando, para manter todas as crianças, a criança exige investimento, gasto. Então, assim, era só para comer. E nem para comer, às vezes, quando as crianças foram crescendo, que aí a gente não comia pouco, já vai crescendo, vai comendo muito mais. Ali tinha suas debilidades. E em meio a todo esse cenário de falta, de escassez, a gente foi crescendo ali, trazendo para si algumas dores, alimentando algumas dores, principalmente com relação à falta. E essas dores, eu identifiquei, olha só, nessa fase adulta, trabalhando esse relacionamento com o dinheiro, que eu associei essas dores ao dinheiro. Então, eu me sinto rejeitada, eu não me sinto merecedora, porque lá atrás eu não tive, mas eu não tive porque não tinha dinheiro. É o início do paradigma. Criado na fase da infância. E tudo que é criado na fase da infância se perpetua na fase adulta. Sim. É o que eu falo. Nunca julgue um adulto sem conhecer a criança que ele foi. E você sabe que isso é essencial? Aí eu comecei a trazer, porque em meio a todo esse cenário de falta, de privação, tudo isso, eu internalizava, porque nós nunca tivemos um aniversário. Nós nunca tivemos, assim, uma festa, presente, Natal, Dia das Crianças. Não, isso não existia na nossa realidade ali. E na realidade ali, tinha algumas famílias ali que tinham uma condição melhor, alguns fazendeiros. Mas nós não tínhamos esse luxo. Um parabéns, nem um parabéns, os aniversários passavam como data qualquer. Passava batido. Passava batido. Então, imagina você ir na festa de um vizinho seu e ver toda aquela celebração. Como que essa criança vai processando isso ali dentro? Porque ali não tinha o pai nem a mãe. Porque eles não tiveram isso. E eles não sabiam como conversar. Hoje eu sei conversar com meus filhos. Filha, não dá pra mãe fazer uma festa. Mas vai ter um bolo? Quem que eu posso convidar para vir comer o seu bolo? Eles não tinham essa maturidade, sabe? De chegar assim e falar, olha, filha, nós estamos indo, olha a nossa situação, nós não temos condição de fazer um bolo, de tudo isso, não. Então, porque quando você tem esse diálogo, a criança, ela já traz aquela consciência, ok? Pode gerar algum trauma referente à escassez? Sim, mas ela tem a lembrança, não, eu tive um bolinho, eu não tive aquela festa, mas eu tive ali com a família, eu tive ali um cupcake, minha mãe comprou o cupcake, pôs uma velinha e eu assoprei. Então, são esses detalhes, esse diálogo que hoje nós podemos ter. Porque existe algumas pessoas que, infelizmente, não têm, algumas crianças que crescem nos lares e não têm essa festa tão sonhada. Mas por que não um cupcake? Pôr uma velinha ali, soprar, cantar o parabéns. Então, a gente saía daqueles aniversários com a barriga cheia, mas com a frustração e com os sentimentos. De incapaz, de não merecedor, de inferior, de não posso, de não tenho. Carregando todas essas dores que perpetuaram na vida adulta. E aí, olha como é interessante. Eu estava fazendo essa analogia o ano passado. Falei, Vandiane, por que você não cobra mais pelos seus serviços? Qual é essa relação desse preço, desse valor? E eu fui buscar a resposta lá atrás, porque tudo está lá na infância. E ali, quando eu fui buscar lá atrás, eu entendi que eu estava associando o que eu sofri de rejeição, a minha visão de criança sobre o mundo internalizada, eu entendi que o fato de não cobrar estava ligado com o medo da rejeição que eu vim lá de trás. Então, o quanto que ter essa clareza, o autoconhecimento nos possibilita isso. Como diz autoconhecimento, começa comigo o autoconhecimento. Muitas das vezes eu me deparo com pessoas que querem mudar o mundo, mas não mudou o seu mundo interno. Então, a mudança com o mundo começa no mundo interno para depois eu querer mudar o mundo externo.
o que está fora e o que não está ao meu alcance, porque o que está aqui está ao meu alcance. O que eu posso fazer por mim hoje? Então, eu falo assim, Tony, a jornada, ela é constante. Eu sei que a infância deixou sequelas. E hoje, a Wandiane adulta, não é o fato de eu estar 10 anos atuando como psicóloga, tudo, conhecer algumas técnicas, algumas teorias, que eu vou dizer, eu estou super curada, não tenho nada, sabe, me vestir de uma capa do ego, do orgulho e dizer, nossa, não. A Wandiane, que tem 10 anos de experiência, de formação, de atendimento, de tudo, ela está em processo todo dia. Eu preciso vencer um gigante que foi instalado lá na infância. O gigante da infância, porque nós estamos miudinhos. Você percebe que os nossos gigantes na infância tudo é grande? Exatamente. E vamos trazendo para a nossa vida. E tudo isso gerou a Wandiane que hoje está evoluindo, se tratando, cuidando, se observando. Por que eu sou assim? Aí eu busco lá atrás. E depois que eu tive essa virada, que algumas dores que eu carregava e que eu carrego, que eu não vou dizer que eu não tenho dores, eu tenho um que não me chegou aqui, no nível da consciência. Eu estou carregando lá dos meus ancestrais, antepassados, maldições hereditárias. Então, quando eu entendo isso, eu olho, isso aqui é de quem? Quem que eu estou honrando sem saber? Quem foi rejeitado que eu continuo rejeitando? E é fenomenal o autoconhecimento, mas eu tenho que permitir. Com certeza. Só voltando um pouquinho atrás, quando se falava que você não recebeu dos seus pais aqueles cuidados que a gente tanto almeja na fase de infância, sim, infelizmente, é assim, uma coisa que eu também não sabia. Eu tenho certeza que a doutora vai compartilhar desse conhecimento. Os nossos pais nos deram aquilo que eles tinham. Eu passei na minha vida muito tempo sem falar com os meus pais. Vários problemas de família e eu não entendia por que eles me criaram daquela forma. Quando a gente entende que os nossos pais nos deram aquilo que eles tinham, você automaticamente os perdoa e liberta. Sim. Porque é impossível você dar algo que você não tem. Você não tem. É impossível. Então, quando você descobre isso aí, você quebra um paradigma de aceitação e você automaticamente perdoa os seus pais e a vida começa a andar. A fluir. E você sabe que é bem interessante? Eu era aquela pessoa que julgava muito a minha mãe. O pai, eu tinha aquele paizão. Meu pai hoje descansa na eternidade, mas meu pai, assim, ele viveu para os filhos. Então, a vida dele, pai não teve vida, porque ele trabalhava, se matava. Trabalhava, era funcionário público ali, nos serviços de limpeza de estrada, de escola, de tudo isso, vamos dizer, serviços gerais. Mas o tempo da tarde ele ia para a roça, plantava ali, sabe, a roça de um, roça de outro. E hoje, com o meu olhar, quando eu olho para tudo isso, eu falo, nossa, minha mãe nunca falou um eu te amo, nunca deu um abraço, nunca deu um beijo, nunca segurou na mão, nunca esteve ali nos momentos de insegurança. Mas hoje, a Wandiane adulta olha para tudo isso, ressignifica, dá um novo olhar. Mas a minha mãe caminhava comigo ali, pegava eu no colo, ela disse que eu era super gordinha, caminhava 10, 15, 20, 30 quilômetros para levar na benzedeira. Diz ela que eu ficava muito doente. Então, assim, como que a minha mãe não me amava? Se ela fazia esse sacrifício, ela tinha que estar na benzedeira, que era a minha madrinha, que hoje também descansa, ela tinha que estar lá antes das 9. Muitas vezes antes do sol. Porque antigamente tudo era feito, era a crença e a fé. A minha mãe fala bem assim, nós estávamos conversando em dezembro, se reuniu, ela veio, que ela mora na Bahia, e aí ela falou bem assim, o que te curou foi a minha fé. Ela falou assim, não foi nem a reza da sua madrinha, mas eu tinha tanta fé na reza da sua madrinha que te curou. Então, assim, a minha última crise de epilepsia foi com 16 anos, na faixa de 16 anos. Porque teve uma dessas crises na minha infância, entre os 6, ela não recorda bem a idade, 6, 7 anos, que eu desacordei. Eu fiquei toda roxa, não saí do sentido, né? Como se dissesse, você morreu e voltou. E foi a reza da minha madrinha, aquela tudo, chama uma benzedeira, chama outra, que tinha, na Bahia ainda tem, mas não com tanta frequência, que me trouxe a vida. Por isso que eu falo assim, não é o fato de eu ser evangélica que eu vou desprezar, entender, julgar outras práticas, não. Eu conheço o Criador, o meu Deus, o Todo-Poderoso, só que eu não posso julgar as outras práticas, porque é a fé. Então, foi o que minha mãe tinha. E aí, ela não falou, eu te amo, não me deu parabéns, não, assim, eu vou dizer que a minha mãe não me deu colo, me deu.
Ela me levava no colo, nos braços. Ela é pequenininha, minha mãe é baixinha. Então, quando eu olho hoje, não é nem ela que, não era nem eu que tenho que perdoar, é ela que tem que me perdoar. Tão cruel que eu fui, mas por que hoje eu falo dessa forma? Porque eu estou me conhecendo a cada dia. E eu olho para minha mãe hoje com um olhar de admiração, coisa que eu não tinha. Fala, nossa, ela foi uma mulher maravilha, ainda continua sendo aos 63 anos, porque, assim, é desafiador. Ela é estrada de terra, com sol, chuva, e tinha ali... E ela tinha que deixar meus irmãos pequenininhos em casa, só, e correr, porque eu vivia correndo. Como ela dizia que eu pegava direto, eu tinha que... Ela colocava... Ela tinha as suas crenças, que eu respeito quem tem, né? Colocava fitinha vermelha, fazia uma bolsinha com alho e tudo aquilo. Então, assim, eu fui criado com esses costumes, e foram os costumes ali, a fé da minha mãe, que, de fato, nos manteve firme, sabe? Ali, recurso, a gente nunca ia no médico. Nunca tomou o medicamento. Até os 21 anos, quando eu saí de casa, eu comecei ao médico quando eu fui a preparação do casamento, porque a gente não ia. Tudo era curado com ervas. E é uma prática que eu trago hoje nos meus filhos. Em casa, o que entra é o dipirona. Meu marido sempre ali, umas vezes ou outra, tem uma dor de cabeça. Mas tudo é curado, gripe, tosse, com remédios caseiros, com ervas, com tudo. Então, assim, e olha a herança que eu trouxe da minha mãe. Só que se você me perguntasse isso há um ano atrás, eu não ia ter essa visão que eu tenho hoje. Percebe-se que a mudança é constante? É exatamente o que eu falei, né? É. Você aceitou sua mãe Sim. do jeito que ela é, do jeito que ela teve condição de criar, e isso é libertador. Sim. Agora, conta para nós, doutora, o que aconteceu na sua infância que mais te impactou, assim, do lado negativo? E depois eu engato a pergunta com algo que aconteceu que te marcou positivamente. Olha, quando eu olho para minha infância, eu vou falar assim, a gente tinha falta, mas a gente era feliz demais, meu Deus. Eu fico contando para minha filha hoje, que tem 9 anos, mas eu vou chegar no feliz, porque primeiro eu tenho que falar o negativo. As dores. As dores. Foram tantas, a falta. O desejo de querer comer, de ver as pessoas e não ter. Então, acho que assim, foi a falta, principalmente na seca de 80. Na seca de 80 foi o período bem devastador. Na transição do cruzeiro para o real, aquela inflação altíssima, os preços mudavam, entrava cruzeiro, tirava, não dava certo, vinha o cruzado, depois até que chegou o real em 94 e estabilizou. Mas a fome, não é a fome de, sabe assim, de não ter o que comer. Se bem que a gente passou por essa questão de não ter o que comer dentro de casa. De faltar uma das refeições ou até 2 das refeições. Mas é o você querer. Isso aí gera em você traumas, a falta. O você querer comer e não poder e passar aquela vontade. Para uma criança é impactante você Sim. desejar um doce, algo, e você não ter. Alguém não ter para te dar. Eu passei muito isso aqui em São Paulo. Né? Eu sou caçula dos homens de quase 10 filhos. E quantas vezes, aliás, meu pai, deficiente, né? E eu queria comer um determinado doce, sabe o que acontecia? Você ficava doente. Aí minha mãe falava assim, tá com verme. Você ficava doente porque não tinha o que comer, né? Aquele doce e aquele desejo provocava, Sim. acho que uma reação psicológica, e você ficava doente. Aí, quando você ficava doente, aí eles davam um jeito e arrumava. Isso, é desse jeito. Aí, e tudo. E sem contar aquelas crianças que realmente tinham os ataques, né? Atacava tudo ali e era devastador. Já presenciei muito isso. Então, a gente também tinha isso. Aí, minha mãe tinha que bater alho, passar alho no imbingo. E, assim, cheirar alho. Todo aquele processo. Não era nem algo assim. Era a bolacha recheada. A bolacha recheada de morango e a de limão. Então, assim... E isso gera traumas. Hoje, assim, já resolvi com a bolacha recheada, mas eu não suporto bolacha recheada. Porque eu também tirei o açúcar. Então, eu entendo questão de saúde. Mas quando eu me casei, que eu vim embora para São Paulo, nossa, eu me infartei daquilo para tentar suprir aquela falta. Mas essa questão, o acordar de manhã, não ter o que comer e você ali olhar, ser a solucionadora. Porque eu assumi o papel de mãe dos meus 7 irmãos e mãe do meu pai, da minha mãe. Olha a inversão de papéis. E ali eu acordava cedo,
ia no quintal, pegava uma folha de laranja, fazia um chá. Tinha farinha no pote de mantimento, ia lá, pegava farinha, pegava açúcar, fazia uma mistura com água e fazia o bolinho. Hoje, ao olhar para tudo isso, sabe assim, de uma forma, aquele gesto. Porque se eu não tivesse aquela atitude, eu precisei me posicionar. Se eu não tivesse aquela atitude, mais ninguém teria. Ali, meu pai saía para trabalhar sem comer. A gente ia ter que esperar até o almoço, o feijão com a farinha. E ali a minha mãe também ia ficar preocupada. Então, eu não sei, embora eu agisse, eu me manifestasse como salvadora, era essa a posição que eu assumia, que não é uma posição correta, já lembrando você que está nos acompanhando, que muitas das vezes quer se levantar como a salvadora de mãe e pai, nós estamos investindo os nossos papéis. Eles são maiores do que nós. Hoje eu tenho essa consciência. Mas ali foi para uma boa causa. Então, assim, tudo aquilo ali gerava. Porque a gente sentia uma dor. E muitas das vezes eu nem comia aquele bolinho. Mas eu fazia para eles, para não passar fome. Assim, e é coisa assim. E hoje, lembrando disso, vai lá em cima. É assim, não sei, eu acredito que era Deus. Para me dar esses insights. Para inventar. Porque eu nunca tinha visto ninguém fazer. E assim, eu fui lá, eu precisava sanar a fome dos meus ali. E estamos aqui hoje forte, firme e forte, ressignificando, né? Trabalhando, dando, sabe, nomes, acolhendo as dores e aceitando o amor, né? O amor principalmente da mãe, que é o que, impulsiona para a vida. É impressionante, doutora, essa questão aí do biscoito recheado. Eu também passei muita vontade desse biscoito. Lembra do lanche Mirabel? Sim. Que hoje chama wafer. No nosso tempo era lanche Mirabel. Eu lembro como se fosse hoje. A embalagem era verde e branco. Eu fiquei doente por causa daquilo. Biscoito recheado. Tinha um biscoito recheado do Matarazzo. Que biscoito recheado. A gente tinha que comer de joelhos. De tão bom que era, né? Hoje em dia já não existe mais esses biscoitos. E quando eu me casei, eu comprei uma caixa de biscoito. Várias caixas de biscoito eu comprei. E comi tanto que o meu triglicérido chegou a 700. Uau! Nossa, eu era muito viciado. Hoje eu superei. Sim. Mas olha o tamanho do paradigma da necessidade que fomenta você a se lançar em coisas que você não teve. Porque marca muito na infância. O que você não teve, o que você passou, o que você desejava. Bicicleta. Bicicleta Caloi. Passava aqueles reclame na televisão, né? Fulano, não esquece da minha Caloi. Lembra disso? Aquilo me fustigava. Eu vim ter bicicleta depois dos 40 anos. Aliás, aprender a andar de bicicleta depois dos 40 anos. Olha, esse prazer eu tive. Porque tinha os vizinhos que tinha bicicleta. E ali, aquela Monarch vermelha, tinha aquela que tinha um espaço na frente de carregar a caixa de pão e a garupa atrás. E na descida, com muita queda, eu aprendi a pedalar. Noites e noites de lua cheia, na estrada de terra, nos buracos. Nossa, que coisa boa. Valeu a pena cada queda, porque... Vamos entrar no... Eu tive uma infância feliz, embora tudo isso. A gente era muito... Eu sou muito criativa até hoje. Eu acho que já começa com essa criação desses bolinhos de farinha. Então, porque eu sempre... Ali eu acredito que é um dom divino aflorado da criatividade. Eu caí muito de bike. Mas eu aprendi. Foi igual nadar. Eu engoli muita piabinha, porque dizia que tinha... Tudo que falava que tinha que fazer para aprender a nadar, eu fiz. Pagou o preço. E eu aprendi a nadar. Atravessava a represa, rio, de um lado para o outro. Sabe, nesses momentos a gente não lembrava de nada. Nesse momento a gente não sentia tristeza, não sentia falta, não sentia carência, não sentia fome. A gente ficava o dia todo pulando no rio e tudo. A fome não tinha. Então, foi um momento bom. Foi um momento bom. A gente fazia lata, fazia corrimão, pegava as latas de óleo, que antigamente era lata de óleo, botava uma tábua, 3 latas ali, na descida com a tábua, e a gente ia descendo. A gente já fazia lama naquelas ribanceiras, naqueles altos, como diz na Bahia, a ribanceira, nos altos. Nossa, nós tivemos uma infância tão saudável. E eu acredito que foi esse saudável que nos tornou, que fortaleceu o que faltou. Foi o brincar que fortaleceu, que não fez com que hoje, talvez eu estivesse lá atrás, me lamentando. Foi esse brincar, a criatividade que me fez, não.
Se eu estou conseguindo criar, desenvolver essa brincadeira, eu vou conseguir vencer na vida. E eu acredito que foi isso, a infância. Nossa, porque nós tivemos infância. Nós não tínhamos brinquedo, porque não tinha como comprar. Mas nós inventávamos, nós criávamos nossos carros. A felicidade das brincadeiras marca muito. As bonecas de milho. Eu fazia roupa, pegava lá as bonecas do milho, até muitas vezes arrancava o milho, sem pai escondido, papai não perceber. E abóbora. As abobrinhas, pegava as abobrinhas ali, pepino, melão. Porque nós trabalhávamos ali, então na época da colheita era a época mais abundante. A gente comia, com medo de se acabar e ficar sem e acabava. A gente comia tantas frutas, no tempo de frutas. E eu usava aquilo ali como boneca, até como carrinho. Pegava as abobrinhas e ali colocava 2 pau, fazia as rodinhas. Nós éramos muito... Eu tinha essa criatividade, eu tenho aflorada. Então, assim... Nós criávamos os nossos próprios brinquedos, nós inventávamos. Então, foi uma infância que deixou sequelas, que penduram até hoje, dores emocionais, sim. Mas também teve aquele lado que nos manteve vivo. Porque se eu não tivesse isso, esse lado de criança ativado, sabe, esse despertar, talvez hoje eu nem estaria mais aqui com vocês. Porque, assim, teve aqueles momentos da adolescência que é o desafio. Na adolescência, você começa a visão de mundo. A se encontrar. Visão de mundo. E nesse visão de mundo é que você se sente o peixinho fora. Os conflitos, as adversidades. E aí, foi aonde eu vim, aos 12 anos, com uma tentativa de suicídio, de tirar a minha vida. Porque ali eu comecei a sentir o que eu não sentia nas brincadeiras, né? A brincadeira era aquela coisa ali, tá tudo bem. Mas ali eu comecei a sentir falta desse afeto, do diálogo, porque a gente nunca tinha diálogo. Hoje a minha mãe tem diálogo conosco, mas naquele tempo não. O diálogo era todo dia. Os nossos pais não eram nossos amigos. Não. Hoje somos amigos dos nossos filhos. E isso doía demais pra gente. Sim. Eles expressavam o amor como você contou. Sim. Né? Fazendo o impossível para sarar uma enfermidade que o filho estava sentindo, mas eram extremamente frios. Aí a pergunta-chave é: imagine os nossos avós, como os criaram. Eles são um produto do sistema. Então é o que eu falei, reiterando, quando a gente aceita os nossos pais da forma que eles são, você se liberta, porque as pessoas só dão aquilo que têm. Sim. E você sabe, e aí eu comecei, mas isso tudo é com a maturidade. Tudo isso é quando você se permite abrir para o novo, esse processo de mudança. E eu comecei a observar e a falar assim, agora imagine o que a minha avó não sofreu com a minha bisa. O que a minha bisa não sofreu com a minha tata? Porque a minha mãe foi a versão melhor. Se a minha mãe é a versão melhor da minha avó, agora imagine. Então, muitas das vezes, nós só olhamos aqui para a nossa dor. E não olhamos para a dor. Para as experiências traumáticas que os nossos pais carregaram e carregam. A minha mãe, até hoje, ela tá tudo bem. Ela não se permite, ela carrega, eu sei. Mas se permite passar por um processo de terapia. De desabafar o que carrega ali. As dores que ela carrega. Então, assim... É olhar com um olhar de empatia, com um olhar de amor, com um olhar de fato, se colocar no lugar. E entra um dos pilares da inteligência emocional, que é a empatia. E esse colocar. E esse se colocar no lugar dos outros nos torna humano. Porque o nosso desafio, as pessoas tentam ser seres espirituais, não. O nosso desafio não é ser um ser espiritual. É ser humano, porque nós já somos espirituais. É ser humano. É ter essa empatia. Sabe assim... calçar ali, nesse momento, eu vou calçar o sapato dela e vou sentir o que ela sentiu. Imaginar. E como é que eu... Imaginando. Se colocando no lugar. Se colocando no lugar. É o que falta nos nossos dias. É desafiador. Menos julgamentos, mais acolhimento, mais amor, mais empatia. E entender, se eu estou tendo o comportamento dessa forma, ao invés de julgar, procura ouvir. Por que você age dessa forma? E você vai... entender o porquê que eu ajo dessa forma. Então, assim, é ter essa paciência. E aí veio o meu encontro com a psicologia, porque aos 12 anos, após essa tentativa de suicídio, esse vazio, porque de dia estava tudo bem, mas chegava ao caída. O desafio é à noite.
Depressão ataca à noite, ansiedade, que coisa, né? O desafio é à noite. Por quê? Tem alguma explicação, doutora, É na porque, psicologia que ataca à noite? olha, durante o dia nós estamos com a mente ocupada. Sabe, é tantas coisas que você não tem aquele tempo de... Aí, quando chega a noite, que você senta e começa a olhar para a sua vida, olhar para tudo, o que fez, o que não fez, o que deu conta, o que não deu conta, vem a frustração. E ali o silêncio da noite é devastador. Porque você está naquele mundo ali está tudo no oculto, no silêncio, você tem que lidar com você mesmo. Só que a gente não é ensinado, treinado a lidar com nós mesmos. Então, em meio a esse silêncio, o que está escondido começa a emanar. As sombras. O subconsciente vai mandando ali, e ali vem todos aqueles compartilhamentos, as memórias compartilhadas, os coletivos, e vem a comparação, e tudo isso. E a pessoa ali, por que as crises, o suicídio acontece mais à noite? As crises acontecem mais à noite. Os dias que denúncia é mais à noite. É que o momento que a pessoa está ali, ela com ela. E ela não foi ensinada a lidar. Eu não fui ensinada a ficar de frente comigo. Eu aprendi. A gente é ensinado, entre aspas, a suprimir sentimento. Sim. Isso faz um mal violento. Sim. Engarrafar o sentimento. E tudo que você vai suprimindo, uma hora explode. Explode em forma de síndrome do pânico, explode em forma de suicídio, ansiedade, depressão. Cada ser humano vai agir de um jeito. E você sabe o que é desafiador em meio a tudo isso? Porque aí você me fez lembrar da minha infância. Engole o choro. Passei por isso. E quantas pessoas que estão com esse choro engolido até hoje? Cala a boca, não fala. Aqui quem fala sou eu. E quantas pessoas hoje estão entaladas aqui, engasadas, com câncer? Oprimida. Aqui, ó, carregando. Ai, mas por que eu carrego essa enfermidade? Emoções reprimidas. A maioria, você vai avaliar câncer nas cordas vocais, tiroide, é o quê? É repressão, eu estou reprimindo. E eu preciso deixar, isso adoece, o corpo não suporta. A mochila. É uma bomba relógio. Sim. E chega uma hora que a panela de pressão, ela explode. Ai, começou agora. Não começou agora. Começou lá na gestação. Começou antes de você vir ao mundo. Porque a epigenética hoje fala, a ciência, que a nossa avó, quando está gerando a nossa mãe, já está passando ali não só traços, mas também dores, traumas e heranças. Carga genética. Carga genética, doutor, é como carga de profundidade. Sim. Carga de profundidade é usado em submarino de guerra, solta torpedos, e aquilo ali causa males estratosféricos. Isso acontece no nosso psique. A maior prova, doutora, é o caso da Preta Gil. Sim. Olha o câncer dela. Isso tem origem na infância. Sim. A gente não conhece a vida dela, mas com certeza aquilo começou pequeno. Tudo que é grande, um dia começou pequeno. Sim. E a pessoa vai ignorando, vai encapsulando, vai reprimindo, né? E aquilo vai virando uma bola de neve. Quando explode, muitas das vezes, ou quando aparece, já é tarde. Sim, e é bem isso mesmo. E olhando para toda essa questão da importância. Hoje nós temos muitas formas de terapias, de se acessar. Nossa, gente, antigamente não, era baseado ali o site terapêutico, o divã e o psiquiatra. Hoje não, nós temos muitas formas, terapias holísticas. Hoje podemos tratar com óleos essenciais, tem óleos essenciais aí de uma marca muito boa, sabe? Sim, eficaz, que eu conheço com propriedade, posso falar, que proporciona uma cura, uma liberação de traumas, sabe? De tudo isso. Então, assim, hoje existe muitas formas de terapia, de processos. É só terapia? Não existe. O que eu posso fazer? Um processo de coaching, um processo de mentoria, um processo de hipnose, um processo de PNL. Então, assim, existe muito para todos os gostos. Eu tenho resistência ao psicólogo porque é para louco? Por que não procurar um outro psicólogo? Hoje nós temos o psicanalista, nós temos o terapeuta, nós temos a constelação familiar, nós temos o psicodrama, nós temos a musicaterapia. Então, assim, existe muitas possibilidades. Uma gama imensa. Sim. Que pode possibilitar. Então, assim, se você carrega uma dor, uma ferida, um trauma, se permita romper. Entenda, essa dor não é o teu fim. O que te aconteceu lá na tua infância só depende de você. Se ele vai limitar, esses acontecimentos vão limitar o teu crescimento ou não. É o posicionar. É o ousar a sonhar e declarar: o que eu vivi não vai determinar os meus dias seguintes, futuro.
essa clareza. É verdade, doutora. As pessoas, infelizmente, por falta de conhecimento na inteligência emocional, elas se definem baseado no seu sofrimento, nos seus pensamentos, né? Teve uma série de vídeos que eu gravei no meu canal sobre vozes na cabeça. Já pensou, doutor, aquela voz que fica conversando na sua cabeça como se fosse duas pessoas? E, geralmente essas vozes, infelizmente, são muito ruins. Elas ficam batendo na tecla de coisas ruins da infância que aconteceu e repercutindo na fase adulta. Isso é demonstração clara dos paradigmas. Quando eu era taxista, se alguém me perguntasse o que era paradigma, eu ia falar, será que isso é alguma coisa de comer? Depois que eu aprendi isso, a estudar de 2020 para cá sobre o conceito dos paradigmas, minha vida mudou da água para o vinho. E eu recomendo a vocês que estão assistindo, ouvindo esse podcast, estudem Bob Proctor. A doutora conhece Bob Proctor? Sim, eu faço uso dos conteúdos, ele, Joe Vitale. Nossa, é maravilhoso. Sim. Eu chamo ele de o pai do paradigma. Infelizmente, nos deixou em 2022. Sim. Aquele nobre senhor, ele mudou a vida de milhões de pessoas no mundo, que ele foi uma alma santa, maravilhosa, né? E olha a história dele, né? Sim. Uma história triste. Ele era um improvável, Sim. assim como eu e a doutora. Sim. Improvável de estar aqui nesse podcast, a doutora improvável de estar contando esses testemunhos que são fatos oculares e reais. Sim. E eu tenho certeza que você que nos ouve, você pode tirar lição da minha história e da história da doutora Wandiane. São histórias que vai mudar a sua vida. Não vou dizer que é uma tarefa fácil, mas eu tenho certeza que se você deseja mudar, chegou o momento. Se jogue. Ou seja, a caverna que você teme entrar esconde o tesouro que você quer encontrar. E é basicamente sobre isso. E quando eu olho para tudo isso, você trazendo essa questão, qual é a caverna que eu estou usando como desculpa? Porque, embora sofrer é ruim, mas eu estou tendo ganhos com esse sofrer. E se eu sair dessa situação, também eu vou ter perdas. Por isso que a nossa vida é de escolha. Existe o ganho, existe a perda. Então, muitas das vezes, nós estamos nos colocando nessa caverna. E hoje é dia de olhar com coragem, com verdade, com humildade. Qual é a caverna em que eu me encontro e que está ali na zona de conforto, tudo bem, tô com meu dedinho aqui, nervosinho aqui, tô sofrendo crises, mas eu tô me alimentando aqui. Então, qual é a caverna que você hoje se encontra? E talvez você não sabe como sair dessa caverna, não sabe como... O primeiro passo é esse olhar, o olhar com verdade. Se conscientizar da situação que você está. É como o GPS, né? Sim. É impossível você saber para onde você vai se você não saber onde está. Aonde está. Tem pessoas que estão no piloto automático dos paradigmas, parada, né? Zona de conforto, que a doutora está falando. Aí, zona de conforto. Tá ruim, mas tá bom. Sim. O nosso cérebro, ele é programado para economizar energia. Sim. Então, tudo que é confiável, que é familiar, ele vai ficar ali. Não importa que seja ruim. Ele quer te preservar. E a maioria das pessoas vão passar por essa vida e não vai se dar conta disso. Que vai precisar um esforço dela para sair dessa falsa zona de conforto para poder acessar a inteligência emocional. Ou seja, mudança de pensamento é mudança de destino. É isso aí. Quando eu olho para essa zona de conforto e vejo e busco lá, qual é o meu sonho? O que eu quero fazer? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer de diferente? E ter esse reconhecimento com verdade, com humildade, porque muitas das vezes a capa do ego, do orgulho nos trava de avançarmos e de darmos o próximo passo. Não, estou bem do jeito que eu estou bem resolvida comigo mesmo, e eu vou ficar aqui no meu lugar. E essa proteção, que é uma proteção até mesmo para não tocar em questões que vai gerar, que vai sangrar. E muitas das vezes estamos usando como desculpa para não nos permitirmos ir além, romper, nos autodesafiar. Então, é muito interessante ter essa clareza, porque se eu olho para o meu cenário e decido romper, e eu vejo, não, tem possibilidade, por isso que eu cheguei aqui hoje. Eu olhei e vi essa possibilidade, porque senão eu estaria até hoje lá na Bahia. Estaria até hoje trabalhando, que eu amo cozinhar, trabalhei por 10 anos como cozinheira, na cozinha de um restaurante,
Ou como diziam, né, e dizem até hoje, por que você não monta um restaurante? Por que você não faz isso? E, sabe, você cozinha tão bem, você está deixando de ganhar dinheiro abrindo um restaurante? E eu falo assim, tem coisas na nossa vida que não é sobre o ganhar bem. Eu amo cozinhar, mas eu amo também ajudar pessoas a transformar, a aflorar, a olhar para a pessoa e falar assim, não, você ainda pode florescer. Essa semente ainda pode germinar, pode dar fruto. Então, se eu for olhar para aquilo que as pessoas me apresentam, principalmente aquelas pessoas que querem o nosso bem, é algo que eu compartilhei. Há um tempo atrás, aí há mais ou menos uma semana, a minha mãe me liga e me dá aquele conselho. Você precisa arrumar uma empresa, trabalhar, parar de fazer live, parar de gravar. E aí eu falei, olhei assim, ri no telefone e falei, minha mãe, só na outra vida. Nessa vida você não vai viver, não. Muitas das vezes, doutora, os nossos familiares, entes queridos, eles não entendem o nosso propósito. Sim. E não é por maldade. Eles tentam nos podar, sim, nos castrar. Isso é terrível. É como a doutora ia falando no evento que a gente estava anteontem, né? Sim. Que muitas das vezes os nossos parentes não lêem os nossos livros. E aconteceu comigo também. Nunca leram. Ficam olhando na arquibancada, né? E esperando. Eles não entendem, né? Muitas vezes criticam a gente, né? E eu acho que é exatamente isso que a doutora está colocando aí, né? Muitas vezes os nossos parentes, eles querem nos privar de dor, ou seja, nos livrar de dor, sim, mas não entende que o nosso propósito vai muito além do entendimento deles. E ninguém segura, doutora, uma pessoa com propósito. Sim. Quem faz o que gosta não trabalha, se diverte e ainda ajuda milhões e milhões de pessoas. Ou seja, pessoas que estão em função que eles não gostam, estão por dinheiro, eles estão se anulando dia após dia. Aqueles que estão fazendo aquilo que gosta estão crescendo espiritualmente, materialmente, mentalmente e ajudando pessoas e, o mais bonito, incentivando as pessoas a acharem o seu propósito. Porque nos dias atuais, a maioria das pessoas que você pergunta não sabe qual é o propósito. Sim. Não sabe o que quer fazer. Quando você descobre o seu propósito, você se liberta. Vou dar uma dica. Você que está assistindo esse podcast No Divã do Tony Madá, o que você faria? De graça. Aí pode estar o seu propósito. O que você faria hoje de graça? Se você tem dificuldade de descobrir o seu propósito, pense nisso. Daí pode estar o que vai mudar a sua vida e a vida de muitas pessoas. E é basicamente sobre isso. Nós já passou tão rápido, já estamos chegando aqui nos nossos momentos finais. E você sabe, Tony, esse olhar é uma proteção, eles querem nos proteger. Você percebe que até quando alguém quer te travar, existe por trás um amor? Por causa, ela está filtrando nas experiências de dor. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, não vai por esse caminho, não. Porque eu já passei, já sofri, já aconteceu isso comigo. Só que ela está focada na dor dela. Porque ela não deu conta de lidar e vem ali querer nos privar. E eu comecei a olhar para tudo isso. Falei, ao invés de julgar, de falar, de criticar, eu vou acolher, porque é uma forma dele dizer, olha, eu te amo e eu não quero que você quebre a cara. Eu te amo, eu me relacionando mais com família, sabe? Mas não é em todos os casos, porque existem famílias e famílias. Eu estou trazendo para o contexto da minha. Eu tenho essa visão, porque existe... Cada um tem a sua percepção, o seu olhar. Tem, de fato, aqueles que não querem ver o outro bem. Existe, sim. Não vamos querer romantizar e dizer a família doriana. Não é sobre isso. Mas é olhar, porque vai do contexto. E eu olho assim, eu entendo. Muito obrigado pela sua preocupação. Sou grata, te amo, a vida segue, mas eu estou vivendo as minhas experiências. Eu quero viver as minhas experiências. Construir a minha trilha, não baseado na sua trilha, nas suas informações. Alçar o meu voo. Sim. Afinal de contas, somos águias. Sim. Todos nós temos um arquétipo. Qual é o seu arquétipo? Cada animal, ele representa um arquétipo. Qual que é o seu arquétipo, doutora? Águia. Até nisso a gente bateu, né? É. Improváveis, sim, adorava biscoito recheado e somos águia. Somos águia. Puxa vida. Que sincronia, hein?
Yes. Que A sincronia. conexão, né? Como diz Jung, sincronização. Vai se encaixando. Aquilo que você está procurando também está à sua procura. Quando você se alinha com o seu propósito, você atrai como um ímã pessoas que vibram na mesma frequência que o grande Bob Proctor fala. Sim. Frequências vibracionais são poderosas. Muito poderosa. Quando você entende frequência vibracional, a maioria das pessoas não entende o que é frequência vibracional. Sim. A música, para você sintonizar uma rádio de música clássica, qual eu adoro, se você colocar numa rádio de notícias, jamais você vai sintonizar música clássica. E é o que está acontecendo na vida de muita gente. Você está tentando entrar numa frequência, mas está vibrando em uma frequência de escassez, de pobreza, de medo, de reclamação. Saia dessa frequência negativa e comece a entrar na frequência vibracional que vai mudar a sua vida através da inteligência emocional, que é o que a gente está falando hoje aqui, eu e a doutora Wandiane. E é sobre isso, gente. Hoje, eu falo assim, as pessoas falam, tem o religioso, a religiosidade. Eu preciso entender que quando eu falo de frequência, que quando eu falo de lei da atração, eu estou falando do Criador. Toda essa vibração, toda essa atmosfera, quem consegue sustentar um planeta em meio a essa atmosfera? Que atmosfera é essa? É a frequência. E que frequência é essa? Frequência do grande eu sou, do todo-poderoso, do Criador, daquele que fez o universo. Cada um dá o seu nome. Mas quando eu uso esse termo, lei da atração, conexão, tudo isso, as pessoas têm aquele... Eu falo, olha, o maior mestre é aquele que nos ensinou o poder da palavra. Ele já veio falando, decretando, começou criando tudo, decretando, harmonizando, porque há uma vibração. As nossas cordas estão vibrando aqui. E não é diferente nesse mundo aqui. O universo, ele manda mais daquilo que nós estamos vibrando. Se eu estou vibrando na dor da rejeição, eu vou me sentir rejeitada e eu vou atrair para minha vida pessoas que vão me rejeitar. E aí eu volto lá da infância. Eu carreguei essa dor por muitos anos. E Wandiane, você tá livre? Gente, eu só descubro quando eu me deparo com um desafio. E o sentimento vem. Aí eu observo, falo, nossa, existe um vestígio aqui. E isso é todo dia. A dor do abandono nem se fala. Essa é a mais forte. Quando que eu sei que eu não estou livre da dor do abandono? Quando acontece alguma coisa e vem esse sentimento, aí eu faço o exercício. Gente, olha, se eu sou daquela pessoa, não está infringindo a minha fé, não está batendo com aquilo que eu acredito, eu faço. Eu aplico a técnica. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata, acolho esse sentimento, porque quanto mais eu rejeito, mais eu estou excluindo. E eu entendo, Wandiane, essa dor não é sua. Existe alguém lá atrás, eu acolho e libero e deixo ir. E isso, gente, é uma técnica que eu amo. Existe algumas pessoas que têm um certo que fala, que é misticismo, que é ocultismo. Tem me feito muito bem. E se não está em conflito com a minha fé, o que não entra em conflito com a minha fé, eu estou, porque eu entendo que é sobre o autoconhecimento. Hipnose, gente, se está me tornando uma pessoa melhor, por que eu vou criticar? Não está tendo um conflito com a minha fé e com aquele que eu acredito com o meu Criador. Exatamente a lei da atração. O próprio Salomão, tudo que ele viveu foi o quê? Conexão com o divino, a sabedoria e o poder da palavra, lei da atração. Por que os grandes reis vinham pedir conselho? Ele atraía. Percebe-se que nós somos esse imã que estamos atraindo? Eu atraí durante toda a minha vida. Eu atraí um relacionamento tóxico, um casamento que durou 8 anos, porque eu não sabia me posicionar. E que ainda bem que eu abri os olhos, apesar da demora, onde por 3 vezes eu sofri feminicídio. Mas eu atraí essa pessoa para a minha vida. Aí, Wandiane, quem que você estava honrando aí? Existe um padrão familiar, uma honra ancestral? Existe aí algum tipo de maldição? Se existia, já acabou, já foi quebrado, encerrou em mim. Daqui para frente, ninguém vai viver essa experiência. Mas eu vivi, porque eu acabei atraindo essa pessoa abusiva, tóxica para minha vida, porque a forma como eu me sentia.
E hoje eu entendo que as pessoas que estão entrando na minha vida, eu estou atraindo. E quando eu entendo isso, cada vez mais eu limpo o meu campo, eu trabalho, eu medito, eu oro, eu leio, eu ouço. Eu amo música clássica. Quando eu ponho lá aquelas músicas clássicas assim, minha vibração vai lá em cima, porque ela entra nas minhas células. Eu sinto as minhas células, tudo aquela conexão. Quando você pega no laboratório de ciência, Musicoterapia. você vê o efeito da... Eu vivo isso. Eu preciso ter dinheiro. Às vezes eu não preciso ter um dinheiro para fazer uma terapia. Eu vou no YouTube, pego aqui um audiobook, pego aqui... Eu amo também o Joey Vitale. Eu vou lá... São maravilhosos. Eu pego o Joey, o Neville Goddard. Neville Goddard. Vou lá, faço todo aquele processo, ouço, e depois que eu ouço ali uma meditação, eu ouço um audiobook, eu ouço um documentário, aquilo ali dá uma vibração, uma energia incrível. Põe um louvor, põe uma música clássica. A música clássica nos leva no êxtase, sabe? Da inspiração, da motivação, da garra. É uma renovação. Algumas pessoas precisam de uso de substância química para se sentir eufórico, para ter coragem, para isso, não. Existem outras formas que eu posso usar, que eu posso ter acesso gratuitamente, que é no YouTube, mas existem algumas que a gente vem para o divã, né? O site terapêutico, que é um momento ali mais profundo, com um profissional, seja um psicólogo, um psicanalista, um hipnólogo, sabe? Independente qual seja. Então, olhar e ver o que eu posso fazer de diferente por mim hoje, o que eu tenho de recurso. Eu não tenho um recurso financeiro, mas nós estamos compartilhando que o YouTube existe canais muito bons. Inclusive, eu já quero fazer aqui, existe também o meu canal Voz da Sabedoria, onde a gente trabalha isso também, porque nós temos esses acessos. Então, hoje, eu entendo que quando eu estou com o gatilho, vem um gatilho, o que eu faço? Eu vou buscar. Quando eu não busco num profissional, eu vou buscar no YouTube. Então, é sobre isso. Existem possibilidades. E de trabalhar cada vez mais as nossas emoções, entender que eu estou atraindo aquilo que eu estou falando, eu te atraí para a minha vida, você me atraiu para a sua vida, então é conexão, é o quê? O universo, ele manda, Deus, ele manda. Então, é sobre isso. Eu quero, Tony, já agradecer aqui. Foi uma honra estar aqui com você, estar participando. Espero estar aqui agregando na sua audiência, despertando, trazendo essa consciência que o meu passado não me define. O que me aconteceu lá, eu posso dar um novo sentido, um novo significado, liberar, perdoar e, de fato, viver o extraordinário. Eu que agradeço a doutora Vindiane de estar aqui no nosso podcast, nosso primeiro episódio, né, No Divã do Tony Madar. E você que está ouvindo nosso podcast poderá estar aqui também sendo entrevistado por mim, contando a sua história. Ou seja, tenho certeza que por trás dessas câmeras tem um improvável. Ok, pessoal? Agradeço a todos. Um abraço. Entre nas nossas redes sociais para saber mais do nosso trabalho. E eu tenho certeza que esse podcast estará inspirando você a ser uma pessoa de sucesso e mudar a sua mentalidade. É isso aí, gente. Muito obrigada. Obrigado a todos.